Já se perguntou qual é a ponte que conecta perfeitamente o Antigo e o Novo Testamento? A resposta está aqui. E eu prometo que ao final deste vídeo, sua compreensão do Evangelho será transformada. Vamos começar com um mistério. Quem escreveu Hebreus? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Paulo, Apolo, Barnabé? A ausência de uma assinatura é intencional. O autor não queria que o foco estivesse em sua própria identidade, mas sim na identidade daquele sobre quem ele escreve. Ele desaparece para que apenas uma figura brilhe em toda a sua glória: Jesus Cristo. E essa é a chave para entender tudo. O autor estrutura seu argumento como um maestro, apresentando uma tese central e irrefutável: a superioridade de Jesus. Ele usa uma expressão repetida, maior que, para construir seu caso. Jesus é maior que os anjos, os mensageiros celestiais. Ele é maior que Moisés, o grande libertador e legislador de Israel. E ele é maior que Josué, que conduziu o povo à terra prometida. O autor está dizendo: tudo o que vocês admiram e reverenciam no Antigo Testamento, Jesus é a versão suprema e definitiva de tudo isso. Ele não veio anular a lei ou os profetas, mas cumpri-los em um nível muito mais elevado. Agora, prepare-se para um dos conceitos mais profundos: Melquisedeque. Quem é essa figura misteriosa que aparece em Gênesis, abençoa Abraão e depois some? O autor de Hebreus o resgata para explicar a natureza única do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico do Antigo Testamento era baseado na linhagem, na herança. Mas Melquisedeque era rei e sacerdote sem genealogia registrada. Um tipo, uma sombra do sacerdócio eterno de Jesus. Cristo não é sacerdote porque nasceu na tribo certa, mas por um decreto divino, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, superior e perfeito. Isso muda tudo. Isso nos leva ao coração do tabernáculo e do templo. Imagine a cena. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, passando pelo véu espesso para oferecer o sangue de um animal pelo pecado do povo. Era um ritual cheio de temor, um lembrete constante da separação entre Deus e a humanidade. Cada utensílio, cada sacrifício, cada vestimenta apontava para uma necessidade que eles mesmos não podiam suprir. O cordeiro sem defeito apontava para o Cordeiro de Deus. O sangue derramado no altar apontava para o sangue que purificaria todos os pecados de uma vez por todas. O véu que separava apontava para o véu que seria rasgado. O autor de Hebreus nos mostra que todo o sistema de sacrifícios era uma grande seta, uma sombra projetada pela realidade que estava por vir. Quando Cristo morreu na cruz, o templo se tornou obsoleto. O sacrifício foi feito, o acesso foi liberado. A cruz se tornou o altar definitivo e o próprio corpo de Cristo, o templo onde Deus e a humanidade se reencontram. Depois dessa argumentação teológica densa, o autor muda o tom e nos apresenta uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia. Hebreus 11, a galeria da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, é uma lista de heróis e heroínas que viveram pela fé. Mas o que é essa fé? Não era uma esperança vaga. Era a confiança firme em promessas que eles não veriam em vida. Eles viviam olhando para o futuro, para a cidade celestial, para o Messias prometido. Eles eram a prova de que viver para Deus sempre foi um ato de confiança no invisível. E o autor nos coloca nessa mesma linhagem, nos incentivando a correr a nossa própria corrida com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eles correram olhando para frente, para a promessa. Nós corremos olhando para trás, para a promessa cumprida na cruz, e para frente para a sua volta. Então, qual é o grande impacto de Hebreus? É simples e transformador. Para entender verdadeiramente a profundidade do Evangelho, você precisa entender o judaísmo do Antigo Testamento, não como algo superado, mas como a fundação sobre a qual o cristianismo foi construído.
Hebreus nos ensina a ler o Antigo Testamento com lentes de Cristo, vendo-o em cada símbolo, cada ritual e cada profecia. Ele não é um mero personagem do Novo Testamento. Ele é o fio de ouro que costura toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Entender Hebreus é entender que a vinda de Jesus não foi um plano B, mas o Amém glorioso a todas as promessas de Deus. Que essa jornada por Hebreus tenha aberto seus olhos para a beleza e a coesão da Escritura. A Bíblia é uma única história, e no centro dela está Jesus, maior que tudo e todos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te abençoou e te ajudou a entender melhor a palavra, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Até a próxima.